Bom pessoal, estamos aqui na Ponta do Coral, na beira-mar norte de Florianópolis. Lá, ó, aproximadamente 7 km mais ou menos, temos a Ponte Ciro Luiz, principal cartão postal da ilha de Floripa. E após alguns dias de chuva, finalmente abriu um pouco de sol, pelo menos não está chovendo hoje, o que deu pra gente dar uma pedaladinha. Mas vamos lá, eu sei que eu ando meio distante nos vídeos e até a gente começou esse projeto da bike para cicloturismo e está aqui, né, a nossa magrela. Para quem não viu, não lembra, montamos essa bicicleta totalmente do zero e estamos andando aí bastante, que está ajudando muito. Eu estou usando ela como meio de transporte no momento. E o recomeço aqui, o recomeço da minha vida, o recomeço do canal. Aconteceu muitas coisas ao longo dessas semanas, desde que retornei para Florianópolis, antes mesmo de retornar a Florianópolis. Coisas que eu ainda não contei, porque precisava resolver muito dentro da minha cabeça. Muitas coisas boas aconteceram. Eu digo que minha vida está transformada. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês que vai ter novos projetos, que vai rolar novas coisas, vai rolar uma repaginação aqui de conteúdo. Então fiquem tranquilos, a gente quer fazer vídeo cada vez mais massa, vídeo cinematograficamente melhor, com áudio melhor, com imagem melhor. Então para isso a gente precisa de equipamentos. Para você que quer ajudar o canal, quer contribuir com essa nova etapa, você pode me ajudar muito comprando o acesso ao filme Um Manezinho na Estrada, onde a gente gravou nessa última viagem, que foi de mochilão. Então basta olhar aqui na descrição que eu vou deixar todas as informações. Ao contrário do que muitos imaginam, eu entendi que a tristeza, eu entendi que o contrário da felicidade não é tristeza, e sim o vazio. Porque quando a gente não tem um direcionamento, a gente não tem um caminho, a gente não tem nenhum objetivo claro a seguir, fica apenas o tédio e aquele vazio repleto, sabe, de, cara, algo precisa de preencher. E lá em 2021, talvez a viagem tenha sido essa minha válvula de escape, esse preenchimento que eu tento procurava. E por muito tempo isso foi me saciando. Mas, cara, toda vez que eu deitava na barraca, sentia aquele vazio. Mas eu sabia que no outro dia eu ia voltar a pedalar e tava tudo certo, né? A gente vai levando. Não tô falando que o cicloturismo é uma válvula de escape, não. Pelo contrário, eu acho que é uma grande forma de você ter conhecimento, ter experiências incríveis, mas me faltava um propósito. Eu vivi coisas incríveis, experiências, e que eu queria passar para vocês. Uma delas, que eu acho que foi uma das mais incríveis, eu acho que eu já cheguei a contar aqui, mas vamos lá, que você que é novo provavelmente não deve ter escutado. Depois de 7 meses, mais ou menos, 6 meses, eu já tinha chegado em Tocantins. Eu já estava me adaptando ao calor, ao clima mais hostil, ao clima mais árido e seco que é dessa região. Mas em um certo trecho seria, eu acredito que a maior prova de resistência, que seriam 100 km para atravessar de uma cidade a outra lá em Tocantins. Acontece que nesse trecho não teria absolutamente nada, não teria casas, não teria pessoas e dificilmente passa carro, ou sequer iriam parar para mim, porque era uma área muito perigosa e que o pessoal não costuma parar. Então eu enchi bastante de água, comida, e eu saí bem cedinho para não pegar o calor. Acontece que eu peguei muita subida e vento contra.
que dificultou muito e acabou atrasando muito o meu pedal. Então, lá pro final do caminho, ainda faltava 20, 30 quilômetros, acabou que eu fiquei sem água. Me restou só aquela gotinha. A boca tá secaça. Tô com água quente aqui e não importa quanto eu beba que não parece que vai estar hidratando. Parece que o corpo falou, aqui eu não vou mais. Se vira aí. Mas vamos lá. A comida também já estava bem escassa. Era um momento bem difícil na cicloviagem, eu não estava com tanta grana. Então, eu com pouca fé, a pouca fé que eu tinha, eu não acreditava em Deus. Eu tinha sempre aquele pé atrás em relação à existência. Mas não tinha realmente o que eu fazer. Bastava eu olhar para cima e com um pouco de fé, talvez aquele restício, eu pedi para Ele que matasse minha sede, que o resto eu resolvia. Que a fome eu deixava para depois. Foi a única coisa que eu pedi. Porque realmente ali eu já estava debilitado, já estava ficando com a vista escura. E eu falei para mim mesmo que iria andar mais 3 km. E dali eu ia desistir. Porque ainda faltava muito para eu chegar na cidade. E eu não iria conseguir porque minhas pernas já estavam fadigadas. Menos de 1 quilômetro eu avistei uma casa na minha diagonal assim, mas estava muito longe. E não tem como entrar em lugares assim, em interiores, porque é muito perigoso você invadir a propriedade privada que seja. Então eu balancei a cabeça e sabia que não iria conseguir nada. E ao passar, né, diante a cerca principal, eu me deparei com uma pessoa vindo até mim. E na hora eu fiquei sem reação. E essa pessoa me chamou e perguntou se eu tinha água para dar para ela. Eu olhei com o meu fiapinho de água, né, só, e eu entreguei. A pessoa pegou e me chamou para dentro. Eu nem pensei, eu não falei nada, eu não pedi nada. Eu entrei para dentro e ela pediu para eu sentar. E assim que eu sentei, me entregou 4 litros de água. 2 garrafas congeladas e 2 garrafas com água bem gelada. Então eu agradeci e comecei a tomar água. No que eu estava tomando água, bateu no meu ombro e disse assim: você não disse para matar a sede primeiro? Ali eu não entendi, né? Porque eu estava focado na água e desesperadamente bebendo água. E logo depois botou um pratão de arroz, feijão, carne e sentou comigo e contou que noite passada ele sonhou que Deus estava falando com ele, queria passar alguém ali com muita fome e muita sede, e tinha certeza que era eu. Então isso tocou profundamente meu coração, e desde ali eu não conseguia mais falar que Deus não existia. E foi uma história que me impactou muito, mas não lá naquele momento não, porque eu ainda rodei, voltei a Florianópolis, rodei e fui para o Ushuaia, 3 anos viajando continuamente e praticamente sem pausa. E assim que eu retornei para minha vida, eu ainda sentia que nada me preenchia. Então eu decidi largar tudo novamente e voltar à estrada, só que de mochilão. Há pouco mais de 1 mês atrás. Gravamos o filme. Nessa viagem aconteceu que eu senti o baque daquele vazio. O que me preenchia temporariamente, agora não fazia nenhum sentido eu estar viajando. Nenhum sentido. Então eu acabei entrando numa grande depressão, onde na medida que eu ia avançando, cada vez menos eu via sentido na minha vida. E chegou um dado momento que eu liguei pro produtor, falei pra ele: cara, eu vou pra casa, vou voltar pra minha casa. Eu tava passando muita fome, a gente tava com dinheiro assim, realmente no limite. Teve 2 dias que a gente não comeu, praticamente que eu fiquei com 3 pães no estômago
não tinha como continuar. Não o sentido da viagem, mas minha vida não podia continuar naquele sentido. Então foi nesse momento que eu conheci o amor de Jesus, cara. No momento que eu me desarmei, que eu tirei toda aquela armadura que estava em mim, no momento que eu desbloqueei, eu fui numa cachoeira e no meio dela eu fiz uma oração. E eu senti como um arrepio, como num sopro, toda a minha dor, todos os pesos que eu sentia no meu ombro saindo. E ali eu senti de verdade o que era o amor de Jesus Cristo.